eu sou a Cris Dutra e nesse vídeo a gente vai conversar sobre texto argumentativo. Eu vou te contar muito sobre o que eu sei a respeito desse assunto, então fica comigo porque vai ser sensacional. A gente vai conversar sobre o conceito de texto argumentativo, o que isso significa, e eu vou te entregar um pulo do gato que quase ninguém sabe a respeito desse assunto. Eu vou te apresentar também as características de um bom texto argumentativo, vou te mostrar como é que você identifica se é esse o tipo de texto que a sua prova vai cobrar e também vou te apresentar a estrutura do texto argumentativo para você saber exatamente o que fazer no dia da sua prova. Vamos começar então com o que significa argumentar. Quando você precisar entender um conceito, não tem muito o que fazer. O melhor lugar para isso é o dicionário. Hoje em dia é muito fácil, você entra lá no Google e digita o termo que você quer. Foi o que eu fiz, eu digitei argumentar e o resultado que veio, ele é bem interessante porque ele é muito esclarecedor a respeito do texto argumentativo e pouca gente percebe o que a gente vai comentar aqui. O primeiro significado que ele colocou aqui foi: argumentar significa apresentar fatos, ideias, razões lógicas, provas que comprovem uma afirmação, uma tese, ou seja, uma argumentação é uma justificativa a respeito de uma ideia. Essa é a base do texto argumentativo, ok? Você vai defender, você vai justificar um pensamento que você vai apresentar ao longo da sua redação a respeito do tema que a banca te pedir. Outro significado é que argumentar significa apresentar ideias em objeção a outras ideias, entrar em controvérsia, discutir, disputar. Em alguns temas, a banca pede para você defender o seu posicionamento a respeito de um assunto. E nesses temas, você vai apresentar uma ideia em objeção a outra ideia. Quer dizer, para provar que a sua ideia faz sentido, muitas vezes você vai desconstruir a ideia contrária à sua, ok? Argumentar também significa entrar em debate, altercar, brigar, discutir. Em provas de concursos, a gente não entra com esse posicionamento muito bélico. Nesse caso, debater significa refletir a respeito de um assunto. O que ele tem de problema? O que ele tem de desafios? O que ele tem de causas, de consequências? Por que as coisas acontecem da forma como elas acontecem? Então você vai fazer um debate consigo mesmo a respeito de um assunto, pensando nas características, nas nuances ou, claro, no que o tema pedir para você pensar. Então, o debater aqui não significa brigar, entrar em discussão ou construir um texto que seja meio que raivoso, né? Significa refletir a respeito do que o tema pedir para você escrever. Argumentar também significa fazer pregação, ensinar. E aqui entra um detalhe que pouca gente percebe, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas significa apresentar o que você sabe a respeito de um tema, a respeito do que o tema pediu, ok? Argumentar também significa trazer como argumento, alegar, ou seja, explicar por que você pensa da forma como você pensa, ou por que você selecionou o argumento que você selecionou, ok? Então aqui estão os conceitos de argumentar e eles vão servir de base para toda a nossa reflexão a respeito desse assunto a partir de agora. Para começar, ou para continuar, né, eu quero te entregar um pulo do gato que pouca gente percebe a respeito do texto argumentativo. A maioria das pessoas acredita que um texto argumentativo é aquele que pede para você defender uma posição a respeito de um assunto, né? Você é contra ou a favor aquele assunto e por quê? E, na verdade, nem sempre é assim. O texto argumentativo, ele pode vir te pedindo para fazer três coisas, te pedindo para adotar três posicionamentos diferentes. O primeiro deles é, sim, defender um ponto de vista a respeito de um assunto. Então, você é contra ou a favor a liberação do aborto. Você é contra ou a favor a liberação do porte e da posse de armas. Você é contra ou a favor a facilidade para se comprar armas
nas cidades brasileiras? Você é contra ou a favor a pena de morte? Então aqui sim você defende o seu ponto de vista. E como os conceitos disseram, você pode fazer isso desconstruindo o argumento contrário, debatendo com quem pensa de forma diferente de você, ok? Mas você pode também precisar apresentar o que há de mais importante a respeito de um tema. E nesse caso, você vai recorrer ao significado que fala sobre debater, sobre argumentar, sobre se posicionar ou sobre ensinar, não necessariamente sobre ser controverso, sobre defender um lado contra ou a favor a alguma coisa. Então aqui você já muda um pouco a sua postura com relação ao tema e principalmente o tipo de informações que você coloca na redação, ok? Também tem os casos dos temas que pedem para você demonstrar o seu nível de conhecimento a respeito do tema. Você continua argumentando, mas você não defende um lado. São os temas, por exemplo, que pedem causas, consequências, desafios, que pedem para você apresentar conceitos, explicar como as coisas funcionam. Então, são tipos de temas que não demandam que você se posicione com relação ao que você pensa a respeito de um assunto, mas que você se posicione com relação ao tipo de conhecimento que você tem, ao nível de conhecimento que você tem a respeito de um tema, de um assunto solicitado pela banca. Tá confuso? Vai ficar mais claro agora. A gente tem exemplo. Quer ver, ó? Aqui eu trouxe 3 temas que falam sobre usinas nucleares. Todos eles falam sobre usinas nucleares, só que o que você vai perceber aqui é que o objetivo do tema muda o posicionamento que você precisa ter e o tipo de informações que você apresenta ao abordar cada um desses temas. No primeiro, a banca pediria para você defenda sua posição acerca da construção de uma usina nuclear na região nordeste do Brasil. Aqui, a banca está pedindo para você dizer se você é contra ou a favor a construção de uma usina nuclear no Nordeste brasileiro. Então, esse aqui é o tema clássico que todo mundo conhece quando se fala sobre texto argumentativo, que é aquele em que você escolhe se você é contra ou a favor, em que você explica por que você pensa como você pensa. E como estratégia argumentativa, você também pode criticar quem pensa de maneira diferente de você, ok? Esse é o clássico. Um outro tema seria o motivo pelo qual os governantes evitam investir em usinas nucleares. Percebe que aqui não cabe ser contra ou a favor? Aqui a banca está pedindo para você selecionar o que você acha ser o principal motivo, o motivo mais importante para que os governos evitem investir em usinas nucleares. Aí existe, por exemplo, o medo de acontecer algum tipo de problema e causar uma contaminação radioativa na cidade em que aquela usina está instalada, o alto custo de instalação de uma usina nuclear, a dificuldade para distribuir essa energia, o medo da população que pode fazer com que as pessoas fiquem contra ou questionem o governante que tomar essa atitude, o fato de existirem outras maneiras de se produzir energia de repente mais baratas ou mais limpas. Então existem vários motivos. A banca pediu um motivo, e é você quem vai selecionar que motivo é esse, de acordo com o seu nível de conhecimento, com o que você tem mais facilidade para falar, de acordo com o que você acredita realmente ser o mais importante. Então aqui não é ser contra ou a favor, é selecionar o que há de mais importante e argumentar sobre o motivo pelo qual você acredita que esse é o principal, é o mais importante a ser dito a respeito desse assunto, ok? Então, viu? O posicionamento está diferente.
No terceiro tema, a banca pede a diferença de uma usina nuclear construída para a produção de energia e de uma usina que produz bombas nucleares. Aqui, a banca quer claramente saber qual é o seu nível de conhecimento a respeito de usinas nucleares, o que você sabe sobre esse assunto e como você apresenta esse conhecimento que você tem a respeito desse assunto. Então, percebe aqui que é o mesmo assunto central, ou seja, usinas nucleares, cobrado sob 3 perspectivas diferentes que demandam de você posicionamentos diferentes. Poucas pessoas sabem disso, sabem dessa possibilidade. E como essas pessoas vão para a prova tentando escrever um texto contra ou a favor de um posicionamento particular a respeito de um assunto, elas se enrolam. Por quê? Porque vai ser muito difícil você, no tema 2 e no tema 3, conseguir defender ponto de vista. Não é isso que a banca quer, não é o que a banca tá te pedindo. Então, só o fato de você conhecer isso daqui já te coloca à frente de uma quantidade absurda dos seus concorrentes, beleza? Então, ó, esses pulos do gato aqui já valem um like nesse vídeo, um compartilhamento disso aqui no grupo de concurso que você tá participando, porque isso aqui, ó, muda o jogo de quem escreve redações, beleza? Então, bora continuar. Quais são as características de um texto argumentativo? Bom, a primeira delas é que a gente espera que você insira na sua redação uma tese central, que você tenha uma ideia central para defender ao longo de todo o texto e para ser o fio condutor do seu debate. Quando você não tem um fio condutor, uma tese central, a tendência é de a sua redação encher linguiça. Você enrola, escreve e não tem fundamento, não tem raiz, não tem base, não tem tese, não tem fio condutor. Fica aquele texto esquisito que você lê e fala, tá, mas esse cara tá querendo chegar em que lugar? Esse aluno tá querendo chegar aonde? Qual é a desse texto? Não tem o qual é, sabe? Porque faltou uma tese, um fio condutor. E independentemente do objetivo, do posicionamento que a banca espera que você adote na redação, se é defesa de ponto de vista, se é a escolha do que há de mais importante, ou se é a apresentação do seu nível de conhecimento, você vai colocar um fio condutor e ele precisa ser apresentado na introdução do seu texto. Por quê? Porque a introdução é a apresentação do que você vai discutir e é ali que você determina qual o caminho que você vai seguir naquele debate. Então, independentemente do posicionamento, você sempre tem um fio condutor. Na redação sobre se você é a favor ou contra instalar uma usina nuclear no Nordeste do Brasil, por exemplo, a sua tese vai ser o seu posicionamento. Eu sou a favor porque eu acredito que vai desenvolver a região Nordeste. Então, a sua tese vai desenvolver a região Nordeste. Todos os outros argumentos que você for colocar serão para provar como a construção dessa usina vai desenvolver a região Nordeste, entendeu? Agora, no tema sobre o motivo pelo qual muitos governantes têm medo de investir em usinas nucleares, se você escolher que o motivo é o custo, esse vai ser o fio condutor da sua redação. Todos os argumentos que você apresentar depois vão servir para provar que o custo inviabiliza ou deixa os governantes com medo. Ou se é o medo de alguma explosão, alguma contaminação radioativa, os seus outros argumentos vão precisar comprovar que o principal motivo é o medo de uma explosão. E aí você vai ter que apresentar argumentos que comprovem que esse é um medo legítimo, que faz sentido ter medo disso. Então, a ideia da tese central é realmente direcionar os seus argumentos. Se a banca quiser que você apresente o seu nível de conhecimento, então, qual é a diferença entre uma usina criada para energia e uma criada para construir bombas? Você vai dizer que a diferença é a maneira como
o urânio é trabalhado. Então, você vai, ao longo da sua redação, mostrar as diferentes formas como esse urânio é trabalhado para gerar essa diferença, entende? Então, toda redação, ela vai ter um fio condutor. É importante que esse fio condutor seja apresentado na introdução, porque é isso que você vai provar ao longo do desenvolvimento da sua redação. Então, um texto argumentativo que não tem uma tese central, que não tem um fio condutor, ele fica solto, ele vira um emaranhado de ideias que não fazem sentido. Então, muitas vezes, se você escreve uma redação e depois quando você vai ler essa redação, você tem essa sensação de que, cara, tá esquisito isso aqui, eu não sei direito o que eu tô debatendo, ou então você tem uma dificuldade muito grande para selecionar os argumentos que você vai colocar na sua redação, pode olhar lá que deve estar faltando um fio condutor claro, bom, específico, focado em responder o que a banca perguntou para você, ok? Tem técnica para isso. Vai ser assunto de outros vídeos, mas por aqui é importante que você saiba que uma das características principais do texto argumentativo é que você tenha um argumento central para conversar sobre ele, para debater sobre ele, para argumentar, né? Outra característica importante do texto argumentativo é que você precisa provar que o que você está afirmando faz sentido. A isso a gente dá o nome de justificativa, ou seja, você precisa justificar todos os argumentos que você apresentar, todas as afirmações que você fizer. E é por isso que o seu texto argumentativo, ele tem poucas ideias. Você não coloca um monte de ideia, vai juntando ideia, porque não vai ter espaço para você justificar essas afirmações todas. Então, no geral, um bom texto argumentativo, ele tem uma ideia central que existe para responder o que o tema perguntou e ele tem ideias secundárias que existem para justificar a sua ideia central. A essas ideias secundárias, a gente dá o nome de tópico frasal e elas são as ideias centrais de cada parágrafo do seu desenvolvimento. Então, o seu texto ele pode ter 2 ou 3 desenvolvimentos. Cada desenvolvimento vai ter uma ideia central, um tópico frasal. E essa ideia central é apresentada na primeira frase do desenvolvimento. Então, você já começa o parágrafo mostrando, deixando claro para o leitor qual é a ideia central que você vai debater naquele parágrafo para justificar a sua tese, a tese, o fio condutor que você colocou na introdução para responder o que o tema pediu. Tá conseguindo acompanhar? Tá dando certo aqui a sua linha de raciocínio? Então, quando você faz um texto que tem um monte de ideias diferentes e nenhuma dessas ideias é justificada, você não está escrevendo um texto argumentativo. Você está listando afirmações e isso vai fazer a sua nota ficar muito baixa. Então, aqui a gente tem algumas coisas que são importantes. A sua redação existe para você responder o que o tema perguntou. O tema pode pedir para você defender um ponto de vista, escolher o que há de mais importante ou mostrar o seu nível de conhecimento a respeito de um assunto. A sua tese central precisa ser apresentada na introdução e para justificar essa tese, você vai escolher 2 ou 3 argumentos. Cada argumento desse vai ser apresentado na primeira frase do seu parágrafo de desenvolvimento, dos seus parágrafos de desenvolvimento. A primeira frase, então, apresenta a ideia central, o argumento, o tópico frasal daquele parágrafo de desenvolvimento e as demais linhas vão existir para justificar esse tópico frasal, ok? Então, a sua redação ela vai ter uma ideia central e, no máximo, 3 outros argumentos. Você não pode, dentro de um mesmo desenvolvimento, apresentar um monte de ideias distintas, porque você não vai ter espaço para justificar corretamente, para justificar de forma bem fundamentada essas ideias, beleza? As justificativas, aqui a gente tem um negócio que é muito legal. As justificativas, elas podem ser dados estatísticos, fatos, exemplos, relatos,
informações históricas, contextos históricos, elas podem explicar como algo funciona e elas também, veja, não tá por último à toa, podem apresentar pensamentos de terceiros. Muitas pessoas escrevem textos argumentativos e querem justificar os seus argumentos usando pensamentos de filósofos, de estudiosos, de historiadores. Só que essa é a forma mais difícil de você justificar um argumento. Por quê? Porque é muito difícil você conseguir pegar um pensamento de terceiro que caiba certinho com o debate que você está fazendo sobre o tema. Além disso, existe o fato de o texto argumentativo precisar ser um texto autoral. A banca quer saber o que você pensa, o que você sabe, o que você seleciona. E quando você justifica os seus argumentos com pensamentos de terceiros, você está transferindo a justificativa ou a responsabilidade ou o posicionamento para um terceiro. E você sempre que apresenta o pensamento de outra pessoa, você precisa... coloca o argumento, apresenta o pensamento do terceiro e você faz um comentário para que o seu argumento fique autoral, para colar as ideias, para juntar as ideias, para conectar essas ideias, de modo que o seu parágrafo fique autoral, para que você mostre qual é a relação existente entre o que a banca perguntou, o que o historiador, ou o que o terceiro, ou o que o que a outra pessoa pensou e o que você entende sobre essa relação. Então, para você fazer isso, você precisa de muito mais espaço do que você precisaria se você fizesse simplesmente um argumento autoral do início ao fim. Então, eu sugiro que você não use pensamentos de terceiros para justificar os argumentos na sua redação. Muita gente vai achar que isso é uma polêmica, que não, todo mundo ensina, é assim que tem que ser, mas não é. No próprio Enem, e que é onde muita gente tenta justificar os argumentos com pensamentos de terceiros, a cartilha do Enem, ela diz que existem vários tipos de estratégias argumentativas para você justificar os seus argumentos. E os pensamentos de terceiros, eles são uma dessas possibilidades. Pesquisa lá no manual do aluno que você vai ver. E é uma das possibilidades mais difíceis. Então, é melhor você usar as outras, que são muito mais fáceis, que demandam de você muito menos espaço para você conseguir justificar as ideias, beleza? Outra característica importante, na verdade, eu vou repetir aqui o que eu já disse. Todos os argumentos precisam ser justificados. Todos precisam ser justificados. É por isso que você coloca poucos argumentos dentro da sua redação. Você usa poucos argumentos centrais, porque senão você não vai ter espaço para conseguir justificar tudo o que você afirmar. E aí a sua redação fica um emaranhado de frases soltas, e esse não é o objetivo. O objetivo é você defender uma tese central. Lembra? Não se esqueça, então, de justificar todos os argumentos que você fizer, tá? Que você inserir nas suas redações. Como é que você vai saber se a sua prova de redação vai cobrar uma dissertação argumentativa? Normalmente, sempre, essa informação vai estar no edital do seu concurso, ok? E esse edital, ele pode trazer 2 termos distintos para deixar claro que o texto da sua prova vai ser argumentativo. As bancas, elas costumam usar os termos redação e dissertação argumentativa, ok? Então, ela vai dizer que a sua prova vai cobrar uma redação. Se ela fizer isso, ela vai estar automaticamente dizendo que o seu texto vai ser argumentativo. Se ela escrever que a sua prova vai cobrar um texto dissertativo argumentativo ou uma dissertação argumentativa, ela também vai estar dizendo, deixando claro que a sua prova vai cobrar um texto dissertativo. Se ela disser que a sua prova vai cobrar uma dissertação apenas, esse texto não necessariamente vai ser argumentativo, tá? Isso é assunto para um outro vídeo, mas é importante você saber que dissertação sozinha não quer dizer que vai ser uma dissertação argumentativa. Pode ser, mas não é
uma questão, me embolei aqui, mas não é obrigação, tá? Dissertação sozinha pode ser outros tipos de texto. Quando vier redação, dissertativo argumentativo ou dissertação argumentativa, a banca vai querer um texto com as características que a gente conversou aqui. Outro lugar em que isso vai estar claro vai ser no enunciado da questão lá dentro da sua prova. Vamos ver isso? Vamos ver isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente analisar. Esse aqui foi um trecho de um edital da FGV, um concurso de 2022 para o Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Aqui, observe que ela diz que vão haver 2 provas discursivas para cargos diferentes. Veja, a prova escrita discursiva para o cargo de contador/distribuidor constará de 3 questões de conhecimentos específicos aplicados. Então, ela está falando aqui que vai ser uma prova discursiva para conhecimentos específicos. Já a prova escrita discursiva para o cargo de técnico judiciário constará de uma redação. Tá vendo aqui? Então, aqui ela está deixando claro que vai ser uma redação e, como a gente já entendeu, quando ela diz que vai ser uma redação, ela está deixando claro também que o texto vai ser argumentativo, dissertativo, argumentativo. Aqui embaixo, eu peguei o tema que ela cobrou para técnico judiciário nesse concurso. E aí tá aqui, ó, ela coloca aqui uma informação e ela escreveu aqui, olha, redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, deixou claro no enunciado. No edital, ela escreveu redação. No enunciado, ela escreveu texto dissertativo argumentativo, como a gente viu aqui, são sinônimos e significam a mesma coisa. Então, ela pede aqui, ó, redige um texto dissertativo argumentativo em língua culta, com no mínimo 15, no máximo 20 linhas, em que você aborde o papel das campanhas publicitárias. Olha aqui, ó, o que há de mais importante. As campanhas publicitárias podem ter vários papéis. Aqui ela quer que você escolha o mais importante, com base no contexto que ela apresentou aqui em cima, que eu não li, né? Mas ela quer que você identifique o papel, aborde o papel das campanhas publicitárias, dando sugestão para uma delas cujo tema se mostra atualmente necessário. E apresente argumentos convincentes na defesa da sua ideia. A banca não precisava colocar essa última parte aqui, ó, apresente argumentos convincentes na defesa da sua ideia. Por quê? Porque isso acaba deixando o enunciado redundante. Por quê? Porque ao pedir para você escrever um texto dissertativo argumentativo, ela automaticamente já está dizendo que você precisa apresentar argumentos convincentes. Por quê? Porque essa é uma característica do texto argumentativo, beleza? Mas ela reforçou isso aqui. Para o aluno se o aluno não souber o que é um texto argumentativo, quais são as características desse texto, para que ele saiba que ele precisa apresentar argumentos convincentes na defesa da ideia dele. Qual é a ideia que a pessoa vai ter que defender? O papel das campanhas publicitárias e a sugestão de uma campanha publicitária para um tema atualmente necessário, ok? Então, esse aqui é um tema que pede o posicionamento do que há de mais importante, porque é o candidato que vai escolher qual é o papel, na visão dele, da campanha publicitária. E ele também é um tema separado em partes. Por quê? Porque além de apresentar o papel, a pessoa vai ter que apresentar uma ideia de campanha para um tema atual. A gente não entrou nesses conteúdos ainda, são informações um pouco mais aprofundadas, mas já é legal para você saber que esse aqui é um tema que pede para o candidato fazer 2 coisas. Se ele falar só sobre o papel, a abordagem vai estar incompleta. Se ele apenas apresentar uma proposta de campanha, a abordagem também vai estar incompleta. Por quê? Porque a banca quer as 2 coisas, beleza? Qual é a estrutura de uma redação argumentativa? Bom, ela obrigatoriamente precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas, professora, nem sempre é assim, nem sempre eu preciso inserir todos esses parágrafos? Não, nem sempre. Vai depender do tipo de texto que a banca pedir. Tem dissertações que não demandam todos esses parágrafos, isso também é assunto para um outro vídeo. O que é importante aqui é você saber que
As dissertações argumentativas, os textos dissertativos argumentativos precisam ter introdução para você apresentar a sua tese, desenvolvimento para você justificar essa sua tese central e conclusão para você encerrar ali a sua linha de raciocínio ou apresentar algum tipo de proposta de solução. É importante você respeitar os limites de linhas de cada um desses parágrafos para que a sua redação fique equilibrada e para que cada parágrafo consiga cumprir com o seu objetivo, ok? Então, a sua introdução num texto de 30 linhas vai ter que ocupar no máximo 6 linhas, tá? Passou de 6 linhas, pode refazer, porque ou você tá enchendo linguiça, ou você tá justificando e dissertando antes da hora. Então, 6 linhas no máximo. Os seus desenvolvimentos, você pode fazer 2 desenvolvimentos com 9 linhas, que é a estrutura que eu prefiro e que eu sugiro que você faça. Ou você pode fazer 3 desenvolvimentos com 6 linhas cada, o que diminui um pouco o seu espaço e faz com que você precise apresentar justificativas mais objetivas. E a sua conclusão também tem que ocupar no máximo 6 linhas. Se estiver maior do que isso, tá ruim, tá errado, tá enchendo linguiça, tá apresentando informações no lugar errado, tá? Então, respeitar essa estrutura é extremamente importante. Cada um desses parágrafos tem 3 partes e eu ensino como você constrói esses parágrafos de maneira perfeita em um curso que a gente tem chamado Esqueletos Inteligentes dos Parágrafos. Então, se você quiser aprender a interpretar os temas corretamente, para saber exatamente o que a banca quer que você escreva na redação. E se você quiser aprender a fazer introduções, desenvolvimentos e conclusões perfeitas para responder o que esses temas estão pedindo, a gente tem um curso muito legal, o link deve estar aqui embaixo. Eu te convido a conhecer e a se inscrever, porque isso vai transformar a forma como você escreve redações. Beleza? Por hoje é isso. Se você gostou, curte aqui, compartilhe com seus amigos e se você tiver dúvida ou quiser sugerir qualquer tipo de conteúdo, coloque aqui nos comentários que a gente vai gostar de saber, beleza? Abraço e até o próximo vídeo.